Pessoal, é o seguinte, né? Essa aqui é a minha moto elétrica que vocês já conhecem. Eu fiz um teste nela há uns dias atrás, rodei 20 km tentando chegar na velocidade máxima dela. Então eu forcei bastante ela por 20 km. E quando eu cheguei em casa, eu coloquei a mão no motor aqui dela e o motor estava frio. Então isso significa que nós temos uma boa margem para poder aumentar a potência dessa moto. Exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Esse aqui é o motor dela, né, na roda traseira, ele preenche a roda inteira, ele não tem raiação e é um motor muito robusto e por isso ele dissipa muito bem a temperatura, justamente por isso que ele tem uma boa margem para a gente poder aumentar. Hoje essa moto ela chega mais ou menos aí 60, 65 por hora, ela sobe super bem as ladeiras, só que ela perde bastante velocidade. Eu quero melhorar o desempenho dela nas subidas. Eu vou abrir aqui o baú dela. Ela tem um espaço legal para colocar mochila, capacete. Já desparafusei aqui porque tirando essa parte plástica aqui, né, do baú, a gente tem acesso a toda a parte elétrica da moto, né? Ó, Bia, mostra aqui dentro. Aqui é a bateria que eu montei de 72 volts, 25 amperes hora e esse aqui é o controlador da nossa moto, né? 72 volts, 40 amperes de pico. Então a gente vai fazer aqui a modificação justamente no controlador para que a gente consiga uma corrente de pico maior, né? Eu quero por volta de 50 amperes, eu acho que vai ser legal, porque não vai forçar tanto a bateria vai aguentar tranquilo e a gente vai ter uma boa diferença aí na potência dessa moto. Então vou começar removendo aqui o controlador para a gente levar lá para a oficina para poder modificar. Soltei aqui o controlador, né, desparafusei o cabo de alimentação positivo e negativo, os cabos do motor. E agora o bom desse controlador aqui é que os chicotes são removíveis, tá vendo? Eu não preciso desplugar um por um. Basta remover aqui. Eu já tenho aqui o nosso controlador destacado. E esse aqui é o cérebro do nosso veículo elétrico. Isso aqui é um inversor de frequência. Ele pega a corrente contínua e ele vai mandando os pulsos aqui para cada fase do motor, né? Transforma em corrente alternada para que o nosso motor brushless trifásico funcione, né? E eu vou abrir aqui ele agora para a gente poder fazer a modificação na potência dele. E é importante dizer que eu não recomendo que vocês façam isso em casa, no veículo de vocês, tá? Então eu estou demonstrando aqui para vocês como funciona. Se caso você é um profissional da área, quiser modificar o seu veículo, né? Sabendo dos riscos, né? Quando você aumenta a potência de um veículo, você força a bateria, você aquece o motor, aquece o controlador, então isso tem que ser feito de maneira controlada. Então esse vídeo aqui acaba sendo mais a título de curiosidade, né? Até um entretenimento. A gente vê a diferença de potência na moto após a modificação. Vamos abrir aqui o primeiro lado e aqui nós já temos acesso à placa do controlador, né? E agora eu vou abrir aqui o outro lado. Tirei aqui o outro lado e galera, olha que controlador top. Olha essa parte aqui de baixo dele, né? O dissipador, como é bem feito, né? Os MOSFETs estão deitados aqui, ó, dissipando a temperatura aqui. Esse dissipador realmente é muito bem construído. Ele tem barramento de cobre para poder aumentar a capacidade de corrente aqui onde passa a corrente mais alta, né? Aqui nos MOSFETs. Sensacional. Não vou desmontar ele inteiro porque ele é bem chato de montar e desmontar e não vai ser necessário, tá? Porque a gente já tem aqui acesso à parte onde a gente vai modificar, né? Eu já expliquei aqui no canal diversas vezes, né, como funciona a questão do controle de potência desses controladores, né? A gente tem aqui um componente que chama resistor shunt. Ele serve para que o controlador consiga saber qual o limite de corrente ele vai trabalhar. Já que os MOSFETs, né, que fazem o chaveamento das fases, eles suportam correntes altíssimas, até 100 amperes, né, dependendo do MOSFET.
Então, o controlador ele precisa ter um limite de corrente e é justamente feito por esse componente. Então, esse aqui é o resistor shunt. Pode ver que aqui tem dois. Alguns controladores vai ter apenas um, aqui tem dois. Então, eles são dimensionados para que passe exatamente 40 amperes no máximo. Não deixa passar disso. E quando a gente aumenta aqui a espessura deles, a gente diz para o controlador que a gente quer mais corrente, né? Então, no caso, eu vou aumentar aqui um pouco a espessura desse resistor shunt para que a gente consiga aproximadamente 50 amperes de corrente de pico. Eu vou deixar passando aí na tela uma foto do resistor shunt de maneira mais clara para vocês conseguirem visualizar, né? Aqui dentro da caixa do controlador fica um pouco difícil, tá? Mas é bem simples, é exatamente isso, é apenas um condutor onde passa a corrente e o controlador consegue fazer a leitura do quanto vai passar de corrente ali, tá? Então, vamos fazer aqui a modificação. Basicamente, eu vou só aumentar a espessura dele. Então, eu vou pegar aqui estanho, um estanho de boa qualidade, ferro de solda, e eu vou aumentar aqui a espessura desse shunt, colocando um pouquinho de solda nele. Então, esse pouquinho que eu estou aumentando já é o suficiente para o controlador entender que vai passar mais corrente aqui do que ele foi projetado. Então tem que ser bem pouco, tá? Não pode ser muito. Já eu mostro para vocês aí mais de perto, né? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu já coloquei aqui, pode ver que eu coloquei um pouquinho em cada, né? Se você colocar muito é perigoso, porque o controlador tem esse potencial de passar muita corrente. Então a gente não pode exceder muito. O correto é colocar um pouco de estanho, montar na moto, testar a corrente, né, com um alicate amperímetro e ver qual a corrente está passando e você vai ajustando, tá? Como eu já fiz isso aqui várias vezes, então eu já sei que isso aqui vai dar mais ou menos aí uns 10 amperes a mais de corrente. Então pode ver que é bem pouco, já é o suficiente para a gente ter uma boa diferença aí na nossa moto. Só que, galera, isso aqui é perigoso porque isso depende muito do controlador que você está usando. Tem que ser um controlador de qualidade como esse aqui. Tem que ser um motor que suporte aumentar a corrente. Aquele motor ali, galera, é um motor muito robusto. Então 40 amperes é pouco para ele. Tanto que ele ficou frio, mesmo depois de um uso intenso. Então é normal motor de bike elétrica de moto ficar muito quente, a ponto de você colocar a mão e você quase queimar a mão, é normal. Então aquele motor estava frio. Isso significa que a gente tem uma boa margem para poder modificar ele. Agora eu vou montar aqui novamente e vamos instalar na moto para testar. Agora bora pro teste, galera. Começar tentando atingir um top speed aqui. Vamos lá. Aqui no painel, né, ela marca só até 50 e o ponteiro começa a descer, né, e passando além. No GPS aí vocês viram qual foi a velocidade, né, uma rua curtinha, mas logo de cara eu já senti a diferença. A gente tem aqui uns 15% a mais de potência. Só que para eu poder demonstrar para vocês de verdade, né, o legal é você testar na subida, porque vocês se lembram que na primeira vez que eu gravei com ela subia aquela ladeira ali que eu sempre testo a 20 por hora cravado. Então eu acelerava ali no máximo e ela cravava em 20 por hora e subia, mas numa velocidade baixa. Agora vamos lá ver qual velocidade ela vai subir essa mesma ladeira. E galera, a sensação é muito boa. Realmente ela tá bem mais esperta, ó, ela tá bem mais ágil, né? Então ela tem um controlador senoidal, tem uma saída suave, mas dá pra sentir a diferença. A saída suave continua, né, que é a característica do senoidal, mas ela tá assim bem mais esperta. E assim, a minha intenção de aumentar a potência é essa: conseguir subir ladeiras aqui com uma velocidade maior para não atrapalhar o trânsito. Ó, essa é a subida que eu testei, né? Vocês lembram que foi a exatamente 20 por hora. Vamos ver agora. 20. Ó, ela sobe 20 por hora cravado. Bem tranquilo, né? 20 por hora na ladeira dessa aqui. Vamos ver agora como é que a moto vai se sair, né?
Ó, já passou dos 20. Eu tô olhando aqui no velocímetro, tá? Ó. Aqui pra mim, ó, tá chegando quase no 30. Não chega a ficar no 30, mas tá quase. Ó, ela tá numa velocidade bem maior, né? Próximo de 30 por hora. Então já temos aí uma diferença, né? Ainda não é o que eu quero. Eu queria que ela subisse a 40, uma subida dessa. Por quê? Se eu tiver num local que tem um trânsito um pouquinho mais intenso e eu for subir a 30 por hora, eu vou acabar ainda atrapalhando um pouco o trânsito. Entendeu? Então, 40 por hora seria o ideal. Para subir bem, tranquilo. Mas já gostei do resultado, né? Nós tivemos aí uma boa diferença. Mais ou menos aí uns 10 a 15% de potência a mais. E pessoal, eu vou acelerar bastante aqui agora, vou testar bem. Quando eu chegar em casa, eu vou ver a temperatura do motor para ver como é que ela vai estar, né? Se não estiver muito quente, isso é um sinal de que dá para colocar uns 60 amperes nesse motor. Só que, se eu for colocar 60 amperes, eu não vou colocar nesse mesmo controlador, tá? Eu vou colocar outro controlador. Vou colocar um controlador que já é 60 amperes nativo, porque esse aqui já seria muita coisa a gente modificar ele para ficar com 60 amperes, é muita coisa, né? Então o ideal seria comprar já um controlador mais forte. Aí sim eu acredito que daria para subir aí uma ladeira daquela ali a uns 40 por hora sem problemas. Agora eu vou testar aqui mais um pouco e já eu volto pra gente ver a temperatura do motor. Mas galera, eu tô muito feliz já com o resultado, né? Na subida pode parecer que não mudou tanto, né? Já é alguma coisa. Mas assim, aqui na reta, ela tá com uma agilidade muito melhor. Ó. Tá bem mais prazeroso, né? De andar com ela agora. Cheguei aqui em casa, andei mais ou menos aí uns 5 km acelerando bem a motinha para forçar bastante. E é o seguinte, colocando a mão aqui no motor, eu sinto aí aproximadamente uns 45 graus, 45 a 50 graus, ó. Tá quente, tá mais quente do que antes, só que eu ainda consigo continuar com a mão, ó. Consigo continuar com a mão no motor. Isso é um sinal que ela aguenta mais um pouquinho, né? Porque é como o motor ficar bem quente, se você usar a potência dele no limite, ele vai ficar bem quente, mas ainda tá bem ok, viu? E aí galera, o que vocês acham? Vocês acham que vale a pena aumentar mais um pouco? Ou mantém assim mesmo, né? Recebi uma sugestão de colocar motor na roda dianteira, deixar a bike não, né? Deixar a moto com 2 motores, aí seria insano. Só que eu não faço ideia como que eu faria para adaptar aqui um motor nessa roda da frente, né? Já que a suspensão aqui é diferente, né? Não é igual de bicicleta, o eixo é passante. Então realmente eu não sei como eu faria essa modificação.